Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz esteja em vossa casa. Nós queremos hoje tratar aqui de um assunto, como vencer as provas e tentações. Elas não são fáceis, às vezes acontecem provas em nossas vidas que nós nem imaginaria que isso ia um dia acontecer, mas elas aparecem. Então hoje eu quero falar aqui sobre como vencer as provas e tentações. Você sabe, vamos aprender junto hoje aqui. E eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, dê like, faça comentário e compartilhe. Estamos juntos. Lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, nós vamos ler logo o versículo 2 e o 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairde em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então está aqui em Tiago capítulo 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Meus irmãos, tem grande gozo quando caíres em várias tentações, porque sabemos que as provas, ela produz, ou seja, ela prova a nossa fé e produz a paciência. Então, quando nós vamos ver esses testemunhos que tem aí, de pessoas que tanta luta passaram, tanta prova, mas hoje são mais de que vitorioso ou vitoriosa. Eu sou uma dessas pessoas que Deus tem dado vitória pela misericórdia do nome dele. Não pelo que eu sou, pelo que eu faço, é pelo que ele fez e o que ele é. A ele a honra, a glória, o louvor, a majestade. Bendito seja o nome dele. Então aqui continuando, o versículo 12 ele diz: bem-aventurado o varão que sofrer a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então a Bíblia está aqui dizendo no livro de Tiago, que é bem-aventurado aquele que é provado. Mas quando é que ele vai ter vitória? É quando ele for aprovado, quando ele não desistir na tentação, nas dificuldades, ele se manter ali na posição dele. Mas o versículo de número 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quando você estiver passando por aquelas provas, aquelas tentações, nunca diga que é Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, mas ele tem que permitir porque é pedido. Você viu o que é que ele fez com Jó? O outro lado foi lá e acusou que Jó só servia a ele pelo que ele dava. Você conhece a passagem, né? Então o versículo 13 diz que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo de número 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Está vendo onde é que está a receita? Mas a pregação é como vencer as provas e tentações. Vamos ficar no vídeo que nós vamos chegar lá. Como vencer as provas e tentações. Eu estou apresentando agora a causa da tentação. Cada um é tentado quando atraído e engoldado. Então o homem, o outro lado, ele coloca aquela coisa que vai atrair você. Você é atraído, depois que você é atraído, aí você é engoldado.
Depois que você é engordado, você pratica a concupiscência da carne. Aí depois de praticado o ato, aí sim, ali concluiu o que ele queria, o pecado. Ele diz aqui, sendo consumado, o pecado sendo consumado, gera o quê? Depois que o pecado é consumado, dá um prejuízo medonho, né? Versículo 16, não erreis, meus amados irmãos, eu estou ainda aqui na Bíblia, não erreis, meus amados irmãos, ou seja, ele nem poupou os anjos, né? Bem-aventurado quem sendo tentado, permanecer fiel a Deus, tornando-se assim digno de receber a coroa da vida. Então, louvado seja Deus. Quando nós somos engordados, que praticamos, aí depois do ato consumado, aí gera um prejuízo medonho, que é uma palavra que não se pode dizer mais hoje, que gera, né? Depois do pecado, gera um prejuízo medonho. Mas nós vamos agora, o que é tentação? Conceito da tentação é ato ou efeito de tentar, né? Mas nós vamos ganhar um tempo aqui, porque o título é Como Vencer, mas origem da tentação. Primeiro, a tentação tem 3 origens e fontes. Se não fosse essas 3 fontes, não tinha como nós ter essa grande tentação, essas grandes provas. E a primeira tentação é da parte da nossa carne. Você já viu aquelas pessoas que culpam tudo o outro lado? Tudo eles botam a culpa no outro lado? Em primeiro lugar está a nossa carne, a tentação humana. A Bíblia nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, está escrito que não veio sobre nós a tentação senão humana. Então, os desejos da nossa carne, essa está em primeiro lugar para nos tentar. E aí, quando você vai dizer assim, mas eu amo tanto o meu corpo, sim. Em si não é o seu corpo, porque o seu corpo é para ser templo e morada do Espírito Santo. Em si não é essa carne sua, em si é a natureza da carne. É o efeito da natureza da carne herdado pelos antepassados. Então, a nossa natureza carnal, ela é difícil. Você vive batalhando dia e noite, eu vivo um dia após dia. Eu só vivo o dia de hoje que amanheceu e aqui eu vou tirar esse dia. Eu não quero saber do ontem que passou, não estou muito preocupado com amanhã, eu quero vencer hoje. Então quem convive comigo, eu treino a gente viver um dia de cada vez, e a Bíblia que diz, e aí a gente vai vivendo dia após dia. Quando pensa que não, você tem uma saúde psicológica, você pode ter até uma saúde física, porque você não deixa de sofrer pelo que passou e vai sofrer por amanhã. Por que eu vou sofrer pelo dia de amanhã que ainda nem chegou? Eu deixo cada dia cuidar do seu próprio dia. Ali quando dá noite a gente ora, agradece a Deus pelo dia, entrega, e aí pede a Ele que nos guarde a noite, e aí vamos para o dia da manhã, porque eu sei o que a nossa carne, ela é capaz de fazer. Não veio sobre vós, né? Nesse texto nós podemos entender que a tentação humana quer dizer que é a própria natureza carnal do homem. Romanos 7, 5 ao 8, tem seu aspecto mau, pernicioso, incitador ao pecado.
Você sabe o que é uma luta constante entre o nosso espírito, o Espírito Santo e a natureza da carne. O próprio Senhor falou, vigiar e orar, porque o espírito está pronto e a carne nunca. Então a primeira tentação, ela vem da parte da nossa carne, da natureza carnal. A segunda tentação, ela vem da parte do mundo. O mundo como fonte de tentação não é o mundo físico criado por Deus, e sim, a palavra mundo emprega-se aqui para designar os seus habitantes, como em Salmo 9:8. Então a palavra mundo, o mundo em si não tem nada a ver, a terra, o sistema, não. É com quem mora nele. Então a segunda tentação vem pelo mundo, mas o mundo, o sistema que habita no mundo, é a segunda tentação que vem. O sistema que se opõe de forma persistente e sistemático ao reino de Deus. João exorta que não amamos o mundo e nem o que no mundo há, porque todo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Então é o sistema que habita, as coisas que são contra a Deus, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da soberba. Então essa é a segunda. Primeira origem, carne. Segunda, o mundo. Terceiro, da parte do outro lado, da parte do adversário. É a fonte mais cruel da tentação. Preste atenção a isso. A carne, ela está em primeiro lugar, o mundo está em segundo, ele está em terceiro. Aí muitos vão imaginar, não, primeiro é a carne, primeiro ele está em terceiro, mas é a tentação mais cruel. Ele joga pesado, ele não dá moleza não. O inimigo, o terceiro, né? É a fonte mais cruel da tentação. Seu caráter é sempre destrutivo. Jesus foi tentado e a fonte mais terrível e avassaladora da tentação dela não escapou nem mesmo o Senhor Jesus Cristo. Após o batismo em água, ele foi conduzido. Então a tentação foi tão absurda, que depois do batismo do Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava com 40 dias em jejum, e ele chegou para tentar. Ele joga pesado ou não? Se ele foi tentar o Senhor Jesus, como é que ele não vai tentar eu e você? E com que ele foi tentar Jesus? Pegar pela boca. Porque sempre o homem, desde o começo do mundo, da geração, que o inimigo descobriu que o jeito mais fácil de pegar o homem é pela boca. Comer o que não deve, falar o que não deve, se alimenta. Você lembra lá no Jardim do Éden, ele pegou Eva, como foi? Pela boca. Ele pegou Adão, por quê? Como? Pela boca. Como foi que ele pegou Sansão? Sansão não foi, a queda de Sansão não foi com Dalila, não. Foi quando ele já começou a se contaminar com cadáver que ele não poderia, tirou intermel de abelha. Tá entendendo? Então sempre ele costuma pegar o homem pela boca. Quantos seres humanos faz o que não deve para ter a boia, né? Quantos? E aqui falando em várias coisas. Então ele foi pegar Jesus pela boca, transforma essas pedras em pão.
Como ele não pegou, ele foi para a palavra, para Jesus tentar o Pai, pular lá do pináculo, nada. Depois ele foi para dar o reino medonho a ele. Então esse mundo materialista, esse reino materialista hoje que você vê só pregado, esse reino materialista, o negócio é sério. O reino de Deus que eu conheço, eu tenho um bocado de ano de crença. Minha boia não é fácil não. A minha boia ela é difícil. Também eu nunca pedi nada a ninguém. Nunca inventei nada para arrecadar dinheiro. Nada. Eu não prego o evangelho por dinheiro não. Eu prego o evangelho porque Jesus me chamou para eu anunciar a palavra. Então por causa disso. Mas ele joga pesado. Quantos ele tem pegado aí? Pela boca. E continua. Então, terceiro, o inimigo. O processo da tentação. A tentação vem pelo desejo. Ele coloca a isca. O homem vai e cai. Segundo, é engoldado. Terceiro, concepção do desejo da concupiscência. Quarto, o pecado é gerado. Quinto, a consumação do pecado é feita. Então, como é que nós vamos sobreviver essa tentação? Como é que você pode escapar e eu escapar? Utilizar primeiro 7 passos para vencer a tentação. 7. Então nós falamos do que causa a tentação tudo, a carne, o mundo, o adversário. Agora 7 passos para vencer a tentação. Saber utilizar a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, ele usou o quê? A palavra de Deus. Então use a palavra de Deus. Então ele traz palavra, você leva palavra. Segundo passo, através da oração. Jesus nos mandou orar sem cessar para não cairmos em tentação. Lucas 22, 40, 1 Tessalonicenses 5, 17. Então, orar sem cessar. 3, através da vigilância. Jesus enfatizou a importância da vigilância para não cairmos em tentação. Mateus 26, 4. Mas como eu disse que somos 7, a quarta é através da disciplina pessoal. Falando sobre disciplina pessoal, nós mesmo temos que ter disciplina. Não adianta eu viver lendo a Bíblia, não adianta eu viver orando, não adianta eu viver vigiando, se eu não tiver disciplina. Mas como são 7, a quinta, resistindo a ele. O inimigo sabe qual é o ponto fraco de cada crente, mas com determinação e resistência no Espírito é possível ser vitorioso, viu? O Espírito vai ajudar, mas a quinta é resistindo ele, que ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, 8, 9, Tiago 5, 17. José, jovem hebreu, mesmo pagando um preço alto, ele não se deixou ser vencido. Ele resistiu. Ele foi acusado, ele sofreu, mas ele resistiu. Então eu estou falando como vencer. Como vencer, como você pode vencer as provas e tentações. A sexta, buscando a santificação. É preciso que o crente viva separado
integral para Deus. Hebreu 12, 14, 1 Pedro 1,15. Então, o sexto passo para você superar e vencer as tentações, buscando a santificação, dia após dia. 7, ocupando a mente com as coisas espirituais. Ah, meu Deus, isso consegue através da oração, do jejum e do estudo da Bíblia. Leitura de bons livros, né? E evangelizando. Então você entendeu os 7 passos que você pode vencer as tentações, ser vitorioso? Os 7 passos: a palavra de Deus primeiro, a oração em segundo, a vigilância em terceiro, a disciplina em quarto, a resistência ao inimigo 5, buscando a santificação 6, ocupando a mente nas coisas espirituais. A pessoa que vive com sua mente ocupada no carnal, jamais ela consegue vencer essas provas e essas tentações. Então vamos crer que o Senhor vai lhe dar vitória, vai me dar vitória. No nome de Jesus, compartilhe esse vídeo.